Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao Momento Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero e aqui eu te ajudo a se conectar com seus guias com total confiança. E o tema de hoje é Dicas de Incorporação. Vou pedir desde já, para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quantas pessoas você puder. E vou pedir, se você é novo no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Vamos direto para o tema então, sem muitas delongas, vamos conversar aqui, vamos dialogar sobre as dicas de incorporação. Primeiro nós temos que entender o que é a incorporação. A incorporação, propriamente dita, é um dom mediúnico que muitos médios, principalmente os frequentadores de Umbanda têm, tá? São médios também do espiritismo, do candomblé, também tem, mas como eu sou de Umbanda, eu estou falando de Umbanda, ok? Então muitos médios de Umbanda têm esse dom, e eles manifestam as suas entidades, guias luzeiros, para ver a psicofonia, ou seja, a comunicação espiritual, trazendo mensagens da espiritualidade para poder ajudar as pessoas, os assistentes, consulentes, os próprios médiuns, a própria corrente mediúnica de um modo geral. A incorporação na realidade, gente, é um nome errado, porque incorporação significa incorporar, né? Você incorpora algo. E não é isso que acontece, o guia não te incorpora, né? O guia se manifesta através dos seus chakras. Os chakras que nós temos são o coronal, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical, sexual e o raiz. Quando nós estamos falando de incorporação, nós estamos falando de um meio de comunicação. Existem outros dons mediúnicos, por exemplo, a psicografia, a sensibilidade, pictografia e outros métodos. Mas hoje eu estou falando sobre dicas de incorporação, como melhorar a sua incorporação. Não são todos os médiuns que têm essa faculdade mediúnica, não são. Embora algumas pessoas pregam, né, que todo mundo pode incorporar os valores da espiritualidade, os valores dos guias espirituais. E é por aí que começa a minha primeira dica. Minha primeira dica é, antes de querer incorporar um caboclo, um preto velho, um herê, incorpore os valores espirituais dessas entidades. Incorpore o que elas representam e como elas atuam e como elas trabalham no mundo espiritual. Começa daí a sua missão, para poder ter uma melhor incorporação. Começa daí. Incorporar os dons, incorporar os valores que essas entidades nos trazem. Você quer incorporar Exu? Incorpore primeiro os valores que o Exu te traz. Incorpore primeiro os valores que a pombagira te traz. Como, por exemplo, pombagira é estímulo, desejo. Não é só o desejo sexual, é o desejo de viver, o desejo de trabalhar, o desejo de ser uma pessoa melhor. Você quer incorporar o Exu? Então incorpore o Exu, mas antes incorpore o valor dele. O valor é vitalizar a vida, vitalizar o seu meio de trabalho, vitalizar o mundo espiritual para você mesmo, vitalizar o respeito que você tem que ter pelos mais velhos e pela espiritualidade. Ou você acha que Exu corrobora com o desrespeito com o sagrado? Ou você acha que pombagira aceita desrespeito com o sagrado? Isso não. Quem desrespeita o sagrado, quem desrespeita o mundo espiritual são quiumbas, não são guias. E aí vem uma pergunta que todo mundo realmente me faz. Todo mundo me faz, principalmente médios iniciantes, médios que estão começando a sua caminhada espiritual. Eles me perguntam como saber se realmente é o meu guia ou se não é um quiumba, um espírito obsessor, se passando por uma entidade. Olha, gente, tá aí uma coisa que vale a pena você pausar o vídeo, pegar um papel, pegar uma caneta e realmente escrever o que eu tenho para te falar. Você tem que entender que mesmo o Exu, mesmo a pombagira, é uma entidade de luz. E por ser uma entidade de luz, eles não se afinizam com pessoas que têm a vibração lá embaixo. E o que é ter a vibração lá embaixo, Pai Paulo? É você se envolver em drogas, você se
em se envolver em falcatruas, em desrespeito, digamos, burlar leis, burlar a sua volta, usar de 171 para enganar as pessoas. Exu não aceita isso, Pombagira não aceita isso, porque eles são agentes, executores da lei, agentes de luz. E por ser agentes de luz, eu te falo com toda certeza, um Exu não incorpora. Se um médium estiver, por exemplo, bêbado, se estiver drogado, se estiver envolvido em falcatruas, e aí sim, o que incorpora nele é um quiumba. Então, eleve a sua vibração, você elevando a sua vibração. Uma boa pergunta. Pai Paulo, como que você pode me ensinar a elevar a minha vibração? Primeiro, você tem que ter uma conexão espiritual. Você tem que se conectar com os seus guias diariamente, porque ser médium é ser médium todos os dias. Você não escolhe, você só médium no dia de gira. Você não tem uma chave que desliga, agora eu não sou mais médium. Daqui a pouco, agora eu sou médium. Não, isso não existe, gente. Isso não existe. Ser médium é todos os dias. Ou seja, você é um umbandista todos os dias. Agora, você pratica a sua religiosidade somente no dia de gira. E se é somente no dia de gira, eu tenho me conectado com a minha espiritualidade, com o meu mundo espiritual, praticamente todos os dias. No entanto, Pai Paulo, eu vou no bar, vou tomar uma cerveja, saio com a minha namorada, saio com o meu namorado. E aí? Eu disse conexão. Você se conecta de manhã com a sua espiritualidade. Faz as suas orações. Você vai elevando a sua vibração. E no dia de gira, 24 horas antes, você faz o preceito. O preceito é um conjunto de regras que vai te ajudar a elevar a sua vibração. Elevando a sua vibração, facilita e muito uma manifestação harmoniosa. E essa manifestação harmoniosa funciona assim. Você com a sua vibração está aqui embaixo, o guia está aqui em cima. Aqui em cima. Ele abaixa a vibração dele para poder se juntar a você, para poder te ajudar. Em contrapartida, você eleva a sua vibração. Existe uma manifestação harmoniosa. Não uma manifestação truncada, forçada, usada para enganar as pessoas ou para você mesmo se enganar. Isso não. Isso não. Você tem que fazer a coisa certa. E a coisa certa é você se conectar todos os dias através de orações. E já fica aqui a minha dica. Compre o meu livro, Orações Umbandistas, que está na descrição do vídeo. Outra coisa, banhos de ervas. Você tem que conhecer um pouco de ervas para você poder se conectar com a sua espiritualidade. E é muito bom quando você vai num dia de gira e você sabe, por exemplo, que linha que você vai trabalhar e você tomar banhos de acordo com aquela linha de trabalho. Pai Paulo, minha casa não tem calendário. A minha também não. A minha também não tem. Tá? A minha não tem calendário. O guia fala aqui que o médium tem que sentir a conexão com a casa, tem que sentir a entidade que vai chamar. E como que ele sente? Entrando de preceito. 24 horas antes, no mínimo, ele já entra de preceito e já começa a se conectar com a casa. Eu estou cansado de ouvir relatos de médiuns que quando chegou aqui, nós chamamos, por exemplo, baianos. Pai, eu tinha certeza que ia chamar baiano hoje. Eu acordei hoje com o ponto de baiano, acordei hoje cantando para os baianos, eu tinha certeza que ia chamar. Pai, eu tinha certeza que ia chamar ele hoje, eu trouxe até a chupeta dele, trouxe até os brinquedos dele aqui. E isso é gratificante. Ver como o médium consegue se conectar com a casa e com a sua própria espiritualidade. E como que ele consegue se conectar com a sua própria espiritualidade? Através do preceito, através do dia a dia do médium, elevando a sua vibração. Com isso ele consegue reconhecer se é ou não um quiumba. Um quiumba, quando se manifesta, deixa angústia. Não deixa você se conectar com a razão, com a emoção da casa. Ele deixa você se conectar pelo lado negativo. Ou seja, sentindo canseira, sentindo raiva, sentindo desespero. Isso é um quiumba. Um quiumba jamais vai te dar força para você fazer a coisa certa. Um guia de luz, em contrapartida, nunca te fará fazer algo errado. Ele sempre vai te encaminhar no caminho da luz.
Dito isso, como separar um quiumba de um guia espiritual? Como reconhecer um quiumba de um guia espiritual? É um conjunto de regras, não é um estalar de dedos. É um preceito que você faz, é uma conexão diária que você faz. E aí você aprende a sentir e reconhecer a vibração dos seus guias. Conseguiram entender agora a diferença de estar incorporado com um guia ou você incorporar um quiumba? E detalhe, nunca queira incorporar um quiumba, para dizer a verdade. Queira sempre conectar-se, incorporar guias de luz, porque esses vão te encaminhar para a luz e para uma espiritualidade maior. Quiumba só vai derrubar você, vai sugar a sua energia, vai drenar a sua energia. Bora lá, vamos continuar. Existem algumas pessoas que me perguntaram uma vez o que fazer quando eu incorporo durante o sono. Espera aí, Pai Paulo, você falou que ia me dar dicas de incorporação. Calma. Eu já te dei a dica aqui, ó. Incorporar os valores, preceito, banho de ervas. Eu já te dei algumas dicas já. Agora eu preciso estar respondendo algumas perguntas que já me fizeram para você entender de uma vez por todas como melhorar a sua incorporação. Então vamos voltar aqui à pergunta. O que fazer quando ocorre a incorporação durante o sono? Olha, vamos entender que um guia de luz não vai incorporar em você dormindo. Não vai. Ele vai esperar você estar preparado. Ele vai esperar você estar bem fisicamente, psicologicamente bem acordado, para ver uma manifestação harmônica. E quando há uma manifestação harmônica, ele transmite as suas mensagens, transmite as palavras. E tem outra. Venhamos e convenhamos, gente. Um guia de luz, ele só vai se manifestar com um fim, com um objetivo certo. E não com o objetivo de te acordar. Qual seria o objetivo de incorporar durante o sono? Qual seria o objetivo do guia, do espírito de luz, incorporar com você dormindo? Qual seria o objetivo? Mas, Pai Paulo, eu faço os meus preceitos, acendo minhas velas e vira e mexe eu me pego lá, me mexendo, me tropicando, tal. Ok, pausa. Você até pode ter um dom mediúnico que acontece muito durante o sono, chamado desdobramento espiritual. E você sente a ressonância, você sente os efeitos desse desdobramento, mas não significa que você está incorporando, dormindo. E como resolver isso? Cada caso é um caso. Não existe uma regra básica que eu possa estar passando para todos vocês aqui. O que existe é uma lei universal. E esta lei universal é fazer a sua conexão com a sua espiritualidade, fazer as suas orações antes de dormir para que você tenha uma boa noite de sono. Vai te ajudar e muito se você estiver sendo obsidiado, se você estiver sendo obsedado durante o sono. E você pensa que é um guia de luz. Toma cuidado com isso. Outra pergunta que me fizeram me disseram que se eu não desenvolvesse, eu ficaria incorporando na rua ou em qualquer lugar como uma forma de punição. Olha, eu vou até bater na testa, me acompanha. Bate na testa de novo. Isso não existe. Um guia de luz jamais incorporaria na rua. Um guia de luz jamais faria você passar por uma situação constrangedora. Jamais. Sabe, eu não consigo entender como que as pessoas se apegam ou esses 171 da vida aí ficam atormentando as pessoas para que elas se sintam fragilizadas e com isso eles conseguem vender, cobrar, extorquir o dinheiro delas. Gente, a espiritualidade superior não vai fazer você passar por uma vergonha, um constrangimento, uma humilhação, nada. A espiritualidade superior não está ligada a sentimentos negativos, não está. Então não pense que é punição, porque não é. Isso você está sendo obsidiado. A verdade seja dita, levando-se em consideração que algumas pessoas não estão sendo obsidiadas, é porque elas não estudam e não reconhecem o real valor de conhecer as vibrações e as energias. Diferenciar uma energia de incorporação de uma energia de energia.
você passou por um lugar e sentiu a energia. Ou seja, bateu o ventinho, já está incorporando. Ou seja, passou um carro do lado, já está incorporando. Gente, para com isso. Isso não existe. Não existe mesmo, gente. Você tem que entender de uma vez por todas que quando você está conectado a um guia de luz, ele vai querer que você caminhe o caminho da luz. Ele vai te ajudar sim. Como? Na sua missão nessa terra, quando você está encarnado. Ele quer ver você cumprir a sua missão encarnado. Ele vai te ajudar a parar, vai dar bronca, verdade seja dita. Um guia de luz, ele não passa a mão na cabeça não. Te dá bronca, te chama atenção, te corrige, faz com que você seja uma pessoa melhor todos os dias. Isso é verdade. Um guia de luz, ele pune, sim, vamos falar assim, ele pune. Ele se afasta de você quando você não vibra positivo. Isso para mim é uma punição. E por que ele se afasta? Porque ele não consegue chegar próximo da gente, de tanta vibração negativa que tem. Isto para mim é uma punição. Então se você acha que punir é o guia incorporar, o guia incorporar na rua, fazer você passar vergonha, você está errado. Para mim a punição é o guia se afastar de mim por eu não estar vibrando energias positivas. Outra pergunta que me fizeram é se somente é das religiões de matriz africana que tem o dom de incorporação, tem a mediunidade de incorporação. Olha, eu já ouvi diversos relatos que o espiritismo tem a desobsessão. Eu não conheço o espiritismo, nunca fui do espiritismo, mas eu já ouvi diversos relatos que tem a desobsessão através da incorporação. Então não é as únicas que fazem a incorporação. E se você for pesquisar no mundo, existem diversas religiões que praticam sim a manifestação e a incorporação. Aqui no Brasil, eu posso afirmar com todas as letras, se você quer desenvolver a sua mediunidade, entre em religiões que lidam com mediunidade de incorporação, como por exemplo o candomblé, como por exemplo a Umbanda. Essas duas religiões trabalham e entendem a mediunidade como ela deve ser, como ela é de verdade. Então, tome cuidado quando você for em algum lugar ou em alguma religião e lá você vê pessoas incorporando que na realidade, em muitos casos, eu vejo mais um teatro do que a incorporação propriamente dita. E como nós estamos falando de incorporação, esse vídeo, aliás, é dicas de incorporação, eu vou começar a apresentar para você. Eu já dei algumas dicas, já dei. Vamos recapitular então? Eu já falei que você deve incorporar os valores das entidades. Ao invés de querer incorporá-las primeiro, incorpore os valores. Se conecte com a sua espiritualidade através das ervas, buscando ervas que vai te ajudar na conexão. Faça suas conexões diárias. Inclusive, eu já te recomendei sobre o meu livro de orações que está na descrição do vídeo. Então agora eu vou te dar alguns bônus para vocês. Bônus que vão te ajudarem muito nas suas incorporações. Primeiro, você tem que entender o que é vibração de energia do que vibração para a incorporação. Você tem que entender essa diferença. E se você entender essa diferença, você já está a um passo de incorporar muito melhor mesmo. Você vai incorporar sentindo a energia do seu guia como você nunca sentiu. Então, vamos entender essa dica que eu vou te dar aqui agora. Você está lá no terreiro. Bom, primeiro, vamos começar desde o início. Desde o início. Preceito de 24 horas, no mínimo. Eu tenho um problema com meu marido, com a minha esposa, não consigo fazer. Então, o mínimo do mínimo para mim é 12 horas. Mínimo do mínimo. Sem ser essas 12 horas, não tem como. Não tem como. E o que é o preceito? Primeiro, abdicação de sexo, abdicação de bebidas alcoólicas, abdicação de comidas pesadas. Quando eu falo comidas pesadas, eu não estou falando só de carne vermelha. Estou falando, inclusive, de lasanha, 4 queijos, doces em geral, que podem te causar um mal-estar durante a manifestação e durante a incorporação. Vamos usar incorporação aqui, que a manifestação é um modo que eu falo que é um modo correto de se dizer. Incorporação é um modo popular de se dizer. Então, você tem que ter um preceito.
24 horas antes, mínimo do mínimo, 12 horas antes. Você tem que ter a iluminação do seu anjo de guarda. Mesmo que você tenha uma velinha de anjo de guarda, ela já acesa de 7 dias e ela não acabou. Ah, ela não acabou, então não vou acender outra. Não precisa acender outra vela de 7 dias. Acenda pelo menos uma vela palito. Eleve seus pensamentos. Se conecte ao seu anjo de guarda e peça para que ele ilumine o seu mental para agir o que vai acontecer nesse dia de hoje no seu terreiro. O anjo de guarda vai criar uma conexão com você de energia, um fluxo de luz, iluminando a sua mente, fluidificando os seus pensamentos, retirando aqueles pensamentos que são negativos, retirando aqueles pensamentos que não são condizentes com a espiritualidade superior. Logo, você estará quase pronto para você ir para o terreiro. Você ainda não está no terreiro. Você vai tomar o seu banho de ervas. Se você tomou o seu banho de ervas na sua casa, tenha o seguinte princípio. Tome o banho primeiro ali, lavando as mãos. Respira fundo. Pegue um pouquinho, lave o seu rosto. E agora sim, pega um pouco, que eu veja melhor a espiritualidade, limpando o chakra frontal. Que eu fale melhor com a espiritualidade, chakra laríngeo. Que eu sinta melhor a espiritualidade, chakra cardíaco. Limpe esses 3 chakras. E se você souber conhecer um pouco de ervas, porque não é toda erva que vai na cabeça, não é. Pega um pouquinho da erva, que o meu canal mediúnico esteja aberto, limpando o chakra coronal. Aí você tomou o seu banho de ervas na sua casa. Se você tomar banho de ervas no terreiro, faça esse mesmo processo. Mas eu estou partindo do princípio que você tomou o banho na sua casa. Você fez isso. Ótimo. Agora sim, acenda a sua vela de anjo de guarda pedindo. Se dirija para o terreiro, sem celular. Só use o Waze ou então o Google Maps para você chegar no local do terreiro. Mas desligue o celular. Não vá usando o WhatsApp. Coloque, se for o caso, músicas condizentes com as vibrações da natureza. Por exemplo, New Age. Vá ouvindo músicas de ventos, sons da natureza. Eu gosto muito de ouvir músicas xamânicas. Eu adoro, é uma forma que eu tenho de conexão. E durante o dia, eu vou ser sincero, eu escuto rock. De manhã, quando chegou no dia de gira, das 8 até umas 2 horas da tarde, rock. Das 2 horas da tarde em diante, músicas xamânicas. E eu tento me desligar ao máximo das redes sociais. Me desligo ao máximo, para que eu não veja nada que me tire do meu eixo. Para que eu não veja nada que me tire o equilíbrio espiritual e material. Aí eu fui para o terreiro. Me troquei. Ou se você vai trocado da sua casa, não importa. Quando você coloca a sua roupa, você já tem que entender que a sua roupa é sagrada. E se ela é sagrada, ou seja, sacralizada, se você não usa ela no dia a dia, que é uma coisa errada, muito errada, quando você coloca a sua roupa sagrada, sacralizada, você já sente você vestindo uma armadura. Tipo aquelas armaduras medievais mesmo. Não é pesada, é questão de proteção. Você está usando uma armadura. Só aquilo, as energias já vêm, batem em você e vai embora, energia negativa. Então, você entra no terreiro, faça o ritual de... Não, peraí, calma, eu já estou pulando etapa, vamos de novo. Vestiu a sua roupa. Saúde a entrada do terreiro. Peço licença para entrar. Saúde a tronqueira. Aí sim, chegando no terreiro, se dirija ao altar, saúde o altar, peça bênçãos à espiritualidade, faça o rito de bater a cabeça de acordo com a doutrina da sua casa. Eu não vou falar aqui se é antes, se é depois, se é durante a gira, é de acordo com a doutrina da sua casa. Saúde o couro de acordo com a doutrina da sua casa e vá para o seu lugar com os pensamentos voltados para a espiritualidade. Fazendo isso, você vai sentir a vibração do seu guia muito melhor. Fique em silêncio
no seu lugar. Não fique conversando com seu irmão, não fique olhando a roupa do lado, não fique olhando a outra roupa. Feche seus olhos. Se o seu irmão vir te chamar, irmão, é alguma coisa urgente, irmão, me perdoa. Eu estou tentando buscar a conexão aqui. Comece a fazer essas meditações. Se você ficar de conversinha, o terreiro já está firmado. Então você está dissipando energia ao invés de aproveitar a energia que já está ali. Então se conecte com a espiritualidade. E agora sim, a gira começou. Movimente o seu corpo. Não fica que nem uma estátua. Movimente o seu corpo. Flua junto com a energia. Sinta a energia à sua volta. Até a hora da manifestação. E aí agora veio o meu bônus. O meu bônus para você, que agora você vai entender. Vamos supor que está cantando para Preto Velho. Né? Está cantando bate, bate na cumbuca, empírica no congá, chama Preto Velho, quer para trabalhar, e vai. E você tá. Antes de você já sair incorporando, respira fundo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Deixa a energia fluir pelos seus chakras. Deixa a energia fluindo pelos seus chakras. E agora, sim. Sinta a primeira vibração, ou seja, é aquela que vai te dar um empurrãozinho. Você não solta. Sinta a segunda. Ela vai vir mais forte, você vai perceber isso. Sinta a terceira, que ela vai vir forte e aí você não vai mais aguentar segurar. E aí sim você manifesta o seu guia com total confiança. Você consegue se conectar e manifestar com segurança, sem medo de errar. Mas por quê? Por que isso acontece? Porque você se preparou. Você não chegou e simplesmente estalou os dedos e falou, eu vou incorporar. Você não chegou e simplesmente foi lá para o terreiro e vou incorporar. Você não chegou, simplesmente disse, agora sim eu vou incorporar. Não, você fez todo um processo. Você respeitou o sagrado. Você teve respeito pela hierarquia. Você teve respeito pela disciplina. Agora sim, você pode incorporar. Então entenda. Espiritualidade, incorporação, manifestação é sério. Não dá para brincar de se conectar com a espiritualidade. Não dá para brincar de incorporar. Umbanda é sério para pessoas sérias. E antes que alguém me pergunte, incorporação, para mim, tem que ter um objetivo, tem que ter uma finalidade. Não dá para ficar incorporando em casa, se incorpora dentro do terreiro. Eu não estou dizendo que um médium que já seja tarimbado, um médium que já tem experiência e sabe reconhecer as energias dos seus guias, sabe reconhecer as vibrações de todas as entidades, desde que tenha um fim objetivo, um objetivo claro, não posso incorporar em casa. E o que seria um objetivo claro? Por exemplo, uma criança passando mal, o preto velho quer vir para passar um remédio, por exemplo. O guia não vai vir porque ele quer tomar cachaça ou quer comer a sua comida, experimentar, não vai vir. Ele vai vir com um objetivo claro, que é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Eu conheço muitos médios que fazem um trabalho caseiro, mas são médios com mais de 20, 30 anos de incorporação. Eles sabem o que estão fazendo. Então, respeite o sagrado para que você possa ter total confiança em suas manifestações. E ainda vou te dar mais um bônus aqui de dicas de incorporação. Vou te dar mais um bônus aqui. Chaves que são interpretativas. Tá? Ao longo dos anos das suas incorporações, você vai reconhecer a vibração de um guia. Vou dizer, por exemplo, comigo mesmo. Tá? O caboclo que trabalha comigo, Senhor Flecha Certeira, ele me tem uma chave que é interpretativa para mim. Toda vez quando ele se aproxima de mim, ele joga o braço assim e o meu braço começa a mexer. E eu não tenho controle sobre esse braço mais. Eu não tenho.
Isso não significa que todos vocês serão o mesmo gesto, a mesma gesticulação. Longe disso, cada guia tem a sua particularidade, cada guia tem a sua individualidade. Então, longe disso de ser igual. Não tem nem por que ser igual. Claro que não, um vem na vibração de Oxóssi, outro vem na vibração de Iemanjá, outro vem na vibração de Xangô, outro vem na vibração de Ogum. Então, longe disso, não vai ser igual. Mas cada guia traz para você uma particularidade dele. Ele traz uma chave que você vai conseguir interpretar e reconhecer a energia dele. Só que como que você sabe disso? É ao longo dos anos, ao longo dos trabalhos. Eu tenho 54 anos de Umbanda. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu não estou aqui para ensinar vocês a brincarem. Pelo contrário, eu quero ver você se conectar com total confiança. Eu quero ver você respeitando o sagrado. Eu quero ver você, cada dia que passa, ser uma pessoa melhor. Porque esse é o objetivo dos guias espirituais da nossa Umbanda. É fazer com que você se torne uma pessoa melhor, todos os dias. Mas pense comigo, qual é o sentido de um guia incorporar em você e passar a mão na sua cabeça se você engana pessoas? Se você só pensa no seu ego, se você só pensa na sua vaidade, se você só pensa em se dar bem em cima dos outros, isso para mim está muito longe de ser um guia de luz. Isso para mim está parecendo muito um quiumba, que quer sugar a sua energia e pior, sugar a energia das pessoas que ele pode trazer para perto dele. Então, as chaves interpretativas é ao longo dos anos. Você vai reconhecer rapidamente. Mas se você seguir essas dicas que eu te dei aqui hoje, você vai conseguir incorporar muito melhor as suas entidades. Você vai conseguir manifestar com total confiança. Verdade seja dita, você que está iniciando a sua jornada mediúnica, o correto é você primeiro buscar a sua conexão diária todos os dias. E isso, no nosso curso, o Método Me Fundamenta, eu te dou todo o passo a passo, detalhado, descomplicado, para que você conheça e consiga se conectar com a sua espiritualidade com total confiança. Estude, acompanhe os nossos vídeos, me siga no Instagram, me siga aqui no YouTube, se inscreva no canal, que eu tenho certeza que o conteúdo que nós temos aqui vai modificar, vai fazer com que você entenda melhor a espiritualidade, vai mudar os seus pensamentos e vai trazer você para uma raiz. Por que eu quero dizer raiz? Uma raiz sólida, profunda, aonde que o vento vai bater e você não vai cair. Acredite, quando nós temos uma raiz sólida, pode vir vento, pode vir pedra, pode vir o que for. Você pode até balançar, mas você não quebra, você não cai. E eu te falo isso com propriedade. Eu não cheguei aqui ontem, eu não cheguei aqui há algumas horas. Eu já estou aqui fazendo conteúdo sério para a internet há muito tempo. Eu já levei muita pedrada, já me desrespeitaram muito, mas por amor à espiritualidade eu estou aqui, passando conhecimento sério, de modo sério. Axé.